Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 11 de abril de 2025, sexta-feira. Nesse horário das 5h20, 17h20, né, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, uma publicação de Allan Kardec, né? Esse livro maravilhoso que tem nos ensinado muito, principalmente para aqueles, né, que estudam a mediunidade. Livro básico, essencial. Não adianta falar de mediunidade se nós não estudarmos o livro dos médiuns. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Nós estamos estudando a questão 99, o item 99, na pergunta número 4. Então, vai ser a quarta pergunta. Item 99, quarta pergunta, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez para o estudo dessa obra de Allan Kardec, essa obra básica para, para conhecermos a mediunidade. Agradecemos estarmos todos aqui juntos para aprender mais, para conhecer mais, para nos esclarecer. Abençoe a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida e aqueles que não conseguiram entrar também possam receber essas vibrações amorosas. Que nós tenhamos um estudo proveitoso na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, vamos aqui começar o nosso estudo. Como eu falei, estamos estudando o item 99. E o item 99 tem a primeira pergunta, a segunda, a terceira, quarta. Nós estamos na quarta pergunta. Todo mundo já achou? Item 99, quarta pergunta. Então, Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos: as pessoas presentes influem em alguma coisa do fenômeno? O que ele está falando aqui, né? Ele está falando sobre fenômeno de transporte. Ele quer saber se numa reunião aonde se produz esse fenômeno de transporte, se tiver plateia, né? Plateia. Às vezes a casa faz, produz, reúne médios para fazer fenômeno de transporte, mas bota plateia. Pessoas que vão assistir, né, na casa espírita. O fenômeno. Então, ele quer saber se isso influi. É só a gente pensar um pouquinho aqui. Será que se nós tivéssemos na casa espírita, na hora da mesa mediúnica, plateia, isso poderia influenciar na reunião? Imagina você lá, sentada à mesa, dirigente, doutrinador, médico psicofônico, e no fundo da sala, várias cadeiras, né, 10, 15 cadeiras, e as pessoas fossem convidadas a assistir uma reunião mediúnica. Aí todo mundo sentado ali assistindo. Será que essas pessoas poderiam influenciar na reunião mediúnica? Claro que poderiam influenciar. Sim. E às vezes não influenciar de modo algum. Já pensou? Um espírito chega como esse que nós estudamos aqui do livro anterior, da Terezinha Oliveira. Nós estudamos sobre um espírito que o corpo dele foi entregue para a faculdade de anatomia para os estudos. Ele era um indigente, morreu, e o corpo dele não foi enterrado, foi entregue lá para a faculdade. E ele foi um morador de rua, um mendigo, alcoólatra, viciado em drogas, ele cheio de problemas. Já pensou esse espírito dando comunicação? Aí fui um morador de rua, um mendigo, um assassino, um ladrão, um pedófilo, né? E estou aqui no plano espiritual, estou sofrendo. Aí aquela plateia, será que todo mundo que está na plateia ficaria assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, abençoe esse irmão? Claro que não. Muita gente ia dizer, mas está sofrendo? Bem feito! Você não era pedófilo? Quantas crianças você abusou?
Se for um ladrão que morreu no assalto, tá vendo? Quantas pessoas você, quando assaltou, você matou? Quantos celulares? Quanta criança você deixou órfã porque matou o pai e a mãe na hora do assalto? Se for um corrupto, tá vendo? Safado, roubou o dinheiro dos hospitais, agora está indo para o plano espiritual, querendo piedade. Alguém duvida? Alguém duvida que alguém da plateia, não é? Principalmente se esse alguém que está na plateia pode ter sofrido um assalto, uma violência de uma pessoa assim. Será que ele teria aquela piedade de ficar ali, tipo, né? Não, né? Jesus, Jesus. Claro que não. Claro que não. Cara, isso que você está sofrendo é pouco. Né? Eu quero que você morra, sofra aí no quinto dos infernos. É assim que as pessoas. E será que esses pensamentos não iam atrapalhar o trabalho da reunião mediúnica? Claro que iria atrapalhar. Os mentores da reunião iam ter que isolar todo mundo. Os espíritos estariam ali, iriam receber essas vibrações agressivas das pessoas que estão ali encarnadas. Então, se numa reunião mediúnica ter plateia atrapalharia muito, traria muita dor e sofrimento dos espíritos e muito trabalho, muita perturbação para os trabalhadores. Imagina no fenômeno de transporte, e na aula anterior ele falou que é um fenômeno muito complexo para acontecer, que tem uma série de sutilezas, né? Que qualquer coisa pode interferir na realização do fenômeno. Aí você vai, abre a porta e bota uma plateia lá dentro. Então, olha o que os espíritos vão dizer. Quando há, da parte delas, da plateia, incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Agora, vamos voltar lá da reunião mediúnica. Vamos imaginar que vai começar a reunião mediúnica, né? E, logicamente, com antecedência, o diretor, o presidente da casa ou o diretor da mesa chega para a equipe e diz assim: hoje nós vamos receber aqui um grupo de pessoas que de outra casa espírita, que são estudiosos da mediunidade, que trabalham em reunião mediúnica, um grupo muito experiente, um grupo de muita responsabilidade, e vem se dedicando a esse trabalho há muitos anos. Eles querem conhecer o nosso trabalho, fazer um intercâmbio. Então, no dia da reunião, eles estarão presentes. Não muita gente, às vezes uns dois ou três, né? Esse grupo talvez não atrapalhasse, porque eram pessoas experientes, responsáveis, estudiosos da doutrina, trabalhadores de mesa medíocre. Entendeu a diferença? A diferença da plateia? Esses não iriam atrapalhar. Foi o que ele falou aqui. Se você leva para uma reunião de fenômenos de transporte um grupo que conhece já o trabalho, né, que já tem essa experiência, já sabe como a coisa funciona, talvez não atrapalhe. Mas se leva um grupo sem preparo, sem conhecimento, onde alguns são incrédulos, não acreditam, vão lá para ver se isso aquilo é mesmo sério ou é mais uma enganação. É que ele diz aqui, quando o grupo não acredita, não está preparado para aquele tipo de coisa, muitos eles podem embaraçar o trabalho, podem trazer obstáculo ao trabalho. Aí ele diz aqui, preferimos, é o Espírito dizendo, apresentar nossas provas, quer dizer, se houver essa necessidade, né, nossas provas à pessoa, aos crentes, quer dizer, pessoas que já têm conhecimento, e há pessoas versadas no Espiritismo. É aquilo que eu falei da reunião mediúnica. Quem está falando isso aqui é Erasto.
Erasto, discípulo de Paulo, um especialista, estudioso da mediunidade. É igual na mesa mediúnica. Se você vai trazer alguém para participar, que sejam pessoas que tenham conhecimento do tema, espíritas. É o que ele está falando aqui. Eles preferem que, se você vai botar plateia, seja de pessoas crentes, que conheçam, que acreditam, que estudem a doutrina dos espíritos. Eu não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Ele não está querendo dizer que consiga paralisar, impedir o trabalho. Mas, como ele disse antes, eu vou até aconselho vocês, na palavra má vontade, puxar uma setinha para a segunda frase, quando ele diz: muito nos podem embaraçar. Ó, consiga paralisar-nos inteiramente. Em vez de má vontade, do inteiramente, você puxa uma seta para o muito nos podem embaraçar. Eles não vão paralisar o trabalho, mas podem embaraçar o trabalho, entendeu? Que foi o que ele falou aqui, ó. Não quero, porém, Erasto dizendo, dizer com isso que a má vontade, essa incredulidade, consiga paralisar-nos inteiramente, mas muito nos podem embaraçar. É igual na mesa mediúnica. Eles não vão impedir que a reunião, essa plateia incrédula e totalmente desarmonizada do trabalho, vai impedir da mesa funcionar. Não vai impedir, mas pode o quê? Atrapalhar o trabalho, embaraçar o trabalho, trazer o quê? Inconvenientes para o trabalho. Porque é lógico que se a equipe espiritual é bem trabalhada, bem preparada, ela tem condições de permitir que o trabalho continue, mesmo com os embaraços. Mas eles reconhecem, podem nos embaraçar. Não impede que a reunião aconteça, mas eles são honestos em dizer, atrapalham, atrapalham, né? Trazem obstáculos, atrapalham, incomodam, vão fazer com que a gente tenha que se dedicar mais. Então, eu gostei muito disso aqui, ele dizer isso. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Mas ele disse antes, muito nos podem embaraçar, fazer incômodos para o trabalho. Então, a gente está, quem entrou agora, a gente está na questão 99 do Livro dos Médiuns, na quarta pergunta. Nossa, um transformador deu uma explosão aqui violenta. Eu vou passar até para a Carmen. Carmen, eu estou passando anfitrião para você, que a Denise disse que, como lá o tempo não está muito legal, eu vou tornar. Porque nós temos aqui, em frente à nossa. Começou a chover agora, chover forte. Eu passei para a Carmen, anfitrião. Nós temos aqui em frente à minha casa, eu hoje estou em casa, que eu não estava muito bem, eu não fui à casa espírita. Que a última, tem um rio que passa em frente o prédio, meu prédio. Com a última chuva, o rio desbarrancou na margem, justamente onde tem um poste. E esse poste estava enterrado na beira do rio. O rio desbarrancou, o poste, ó, inclinou, está assim. Em cima do poste tem um tremendo transformador. Já chamamos a Enel inúmeras vezes. Se esse poste cair, ele é muito alto, ele vai atravessar o rio e vai cair na pista da frente, onde é uma pista de muito volume de carros, podendo até provocar um acidente. Caiu sobre um carro e até um ônibus, porque nessa pista passam ônibus. Então, se esse poste cair, ele pode cair se eu passar por cima do rio e cair na pista, até cair em cima de um ônibus, de um carro, causar um acidente grave. Já fizeram inúmeras solicitações, mas infelizmente. E agora, como o tempo aqui está fechando, o transformador deu uma. Então, por isso que eu passei para a Carmen,
Qualquer coisa, Carmen, se cair, você faz a prece, dá o encerramento, faz a prece, tá? Mas vamos torcer para que não aconteça esse acidente que pode trazer até fatalidade ou machucado, a gente não sabe, né? E do outro lado da rua tem um ponto de táxi, então tudo conjuga para nada muito bom. Mas vamos lá, Deus há de ajudar. Vamos à quinta pergunta. Onde foste? Estão perguntando, né? Kardec está perguntando ao espírito, que é um espírito que está dando comunicação. E Erasto está assessorando o espírito. Lembra disso? Onde foste buscar as flores e os confeitos, quer dizer, os doces, e trouxeste para aqui? Porque o Erasto falou no início o seguinte: Kardec se interessou em fazer perguntas a esse espírito, tá? E o Erasto disse o seguinte: olha, esse espírito não tem muita coisa interessante para dizer, não, porque ele não tem lá muito conhecimento. Mas Kardec insistiu. Não, tipo assim, vamos perguntar. Aí o Erasto aproveitou o seguinte: já que Kardec insistiu em perguntar algumas coisas para esse espírito, mesmo Erasto dizendo que o espírito não tem uma bagagem muito boa para passar de conhecimentos, Erasto decidiu assessorar o espírito. Quando o espírito disser alguma coisa incompleta, alguma coisa que não ficar muito bem explicada, aí o Erasto vem e completa, dá explicação, entendeu? Se o espírito disser tudo direitinho, Erasto fica na dele. Mas se ele perceber que o espírito está desencaminhando o tema, não está falando legal, não está dando a informação perfeita, o Erasto vai complementar a informação para que aquela comunicação seja útil. Tá? Então, a quinta pergunta, Kardec quer saber, porque o espírito trouxe para a reunião flores e doces, confeitos, cocadinhas, balas, docinhos. O espírito trouxe para a equipe. E aí o Kardec quer saber onde ele arrumou isso, onde ele foi buscar esses doces, esses confeitos. E aí o espírito disse assim: as flores tomo-as ao jardim, onde bem me parece. Então ele quis dizer o seguinte: eu peguei essas flores de um jardim e trouxe para vocês. Fenômeno de transporte. Espírito desencarnado pegou flores do jardim e trouxe e entregou para Kardec e para os companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É um fenômeno de transporte. Aí a sexta pergunta: e os confeitos, e os docinhos? Devem ter feito falta ao respectivo negociante. Olha como Kardec é inteligente. As flores, ele não perguntou nada. O outro pegou do jardim, pode ter pego até do mato, não vai fazer falta a ninguém. Mas os doces, pode. Se você trouxe de uma loja, está dando prejuízo para o dono da loja, né? Porque, afinal, o dono da loja, para vender esse doce, ele comprou de algum lugar. Então, Kardec falou: opa, e os doces? De onde você trouxe? Né? Será que não fez falta ao negociante? Aí o espírito diz assim: ó, repara que ele já ficou meio irritado. Tomo-os, quer dizer, pego-os de onde me apraz, quer dizer, eu pego de onde eu quero. Já percebeu que ele ficou. Ele entendeu a pergunta do Kardec. Ele entendeu que o Kardec falou assim: poxa, pegar alguma coisa de alguém tem um nomezinho, não tem? Não é muito legal. Ele entendeu que o Kardec. Tanto que ele respondeu: temos onde me apraz, quer dizer, pego aonde eu quiser. Tipo assim, você não tem nada a ver com isso. O negociante, olha aqui, nada absolutamente percebeu
porque pus outros no lugar dos que tirei. Então, ele está dizendo assim, ó, ele pegou de um negociante, de uma loja de doces, mas ele está dando uma desculpa, dizendo que ele pegou os doces, mas botou outros no lugar, o dono da loja não sentir falta dos doces que ele pegou. Que aqui, olha só, aí o Kardec vai fazer outra. Repare que o Erasto não falou nada, ficou caladinho. Aí Kardec vai falar outra coisa. E os anéis? Porque ele também trouxe os anéis para o Kardec. Mas os anéis têm valor. Não foi uma pergunta que Kardec fez. Kardec fez uma afirmativa. Os anéis que você trouxe para a gente têm valor. Não é bijuteria, não. É anel de ouro. Tem valor. É uma afirmativa de Kardec. Onde os foste buscar, não terás com isso causado prejuízo àquele de que os tiraste? Opa, tu pegou o anel de alguém. Se você pega uma joia de uma pessoa, isso não é muito legal, né? Uma joia é uma joia. Você deu prejuízo para alguém. Aí, olha a resposta do espírito. Tirei-os de lugares que todos desconhecem e filo por maneira que daí não resultara prejuízo para ninguém. Que ele percebeu que Kardec perguntou. Kardec quis dizer que você fez não foi muito legal, tirar a joia de alguém. Aí ele foi dando essa resposta. Aí agora o Erasto vai entrar. O Erasto agora vai entrar para esclarecer a situação. O Erasto está querendo mostrar o seguinte, ó, peraí, vamos com esse negócio de tirar coisa valiosa dos outros e ninguém perceber. O Erasto aqui vai explicar. Olha a nota de Erasto. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto. Com muita delicadeza, né? Claro, quando ofendeu o espírito, ele disse assim: ó, ele não falou bem a verdade, não. A coisa está muito explicada. É só um instantinho, gente, que eu vou desligar. Pedi aos companheiros que desligam o microfone, que deu um somzinho aqui. Eu acho que foi a Cris. Cris, se você puder desligar. Ah, desligou. Obrigada, amiga. Ele diz aqui, ó, creio, Erasto, que o fato foi explicado completo, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Que resposta delicada, né? Para não ofender ninguém. Aí o Erasto vai dizer assim: sim, de fato, pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar, quer dizer, não quis deixar que o pessoal pensasse por haver desviado o que quer que fosse. Entendeu? O espírito não quis que o pessoal pensasse que ele tivesse surrupiado aquilo. Então, ele não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Aí o Erasto vai dizer assim: ó, um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Conseguintemente, se um espírito tivesse a faculdade, a capacidade de substituir por outro objeto igual, onde que se apodera, já não teria razão a se apossar deste, visto que poderia dar onde que se iria servir para substituir um objeto retirado. Ora, se ele vê um objeto, vamos pensar assim, o espírito quer trazer para o Kardec um colar de pérolas verdadeiras. Aí ele vê na casa de alguém um objeto de pérolas verdadeiras. Ele diz assim: eu quero dar esse colar de pérolas verdadeiras para o Kardec, lá na reunião. Se ele pode fazer um
exatamente igual, do mesmo valor, do mesmo tamanho, por que ele vai pegar aquele? Por que ele vai pegar? Ele faz, não sei, dizendo, se o espírito pode fazer um objeto, um anel valioso, como aquele que ele deu para Kardec, ele vai trazer a resposta do espírito. E o que, que o espírito falou? Tirei esse anel lá no fim, resposta da pergunta 7. Eu vou ler aqui no português bem claro. Tirei o anel de um lugar que todo mundo desconhece e fiz isso de maneira a não causar prejuízo a ninguém. Quer dizer, eu fui lá, peguei. E como? Como é que você faz isso? Como? Ora, se você tem a capacidade de botar no lugar lá, no porta-joia da pessoa que ele pegou aquele anel exatamente igual, o mesmo valor, vai levar. Fabrica um, fabrica e leva. Não é assim. Se ele pode fazer uma flor, igual a que tem do jardim, o que ele vai arrancar do jardim? Casa de ser. Fabrica e dá. Então, o Erasto está falando isso. Se o espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual um de que ele se apoderara, já não teria razão para ir pegar esse, visto que poderia dar o que ele iria servir, substituir o objeto retirado. Ah, eu vou trazer um anel de diamante igualzinho àquele que está no porta-joia, eu vou levar do porta-joia. Você leva o porta-joia? Se o anel que você fabricou é igual ao do porta-joia, do mesmo valor, você fabricou. E, ó, ainda vai passar por poderoso, né? Ó, esse anel é de um valor de um diamante perfeito. Fui eu que fiz. Ainda vai ficar bem na fita. Então, o Erasto foi dizer, ó, não é bem assim o que ele falou. Não é bem assim. Ele não tem essa capacidade de substituir, né? Aí, olha a pergunta número 8 de Kardec. Será possível ao Kardec, olha só, já que ele trouxe flores do nosso jardim, as flores, ele disse assim, as flores eu peguei do jardim. Aí Kardec pergunta, será possível, então, trazer flores de outro planeta? Eu vou trazer flores de Marte. Vamos imaginar que lá em Marte tivesse flor, tá? Vamos imaginar que é um planeta onde tem uma vegetação. A Kardec ele pode trazer algum objeto, uma flor de outro planeta? Aí o espírito diz para Kardec: não, a mim não me é possível. Eu não posso trazer nada numa flor de outro planeta. Aí o Erasto vai dar informação. Porque olha o que ele falou. Ele disse assim: não, a mim, quando ele disse a mim não me é possível, o que, que ele deixou entender? Carmen, o que, que ele deixou entender aí? E ele não tem esse poder para fazer isso, Mas olha o que ele diz: a mim não me é possível. mas tem outras pessoas, outros espíritos que podem fazê-lo. Poderiam, entendeu? Ele diz: não, a mim não me é possível. Mas ele deixa uma brecha aí. Aí o Erasto entra. Olha o que o Erasto vai dizer. Aí, aí o Kardec vai perguntar para o Erasto: teriam outros espíritos? Quer dizer, Kardec pergunta para o espírito: teriam então, que o Kardec entendeu a resposta dele. Aí o Kardec pergunta para o espírito: então teriam outros espíritos esse poder? Aí o que responde é o Erasto: não é o espírito. O Erasto vai dizer: não, isso não é possível. É em Ah, vamos ver. diferença dos meios ambientes. Então, Kardec, quando a gente tem que tentar prestar bem atenção, né, na sutileza das perguntas e respostas. Porque quando Kardec quer saber, você pode trazer flor de outro planeta? Como o conhecimento dele é limitado, e o Erasto falou para Kardec, cuidado,
O conhecimento dele é limitado. Ele vai dizer, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade. Mas ele deixou uma brecha. E nessa brecha, Kardec perguntou, teriam outros espíritos esse poder? Você não pode, mas quem sabe outros poderão. Aí o Erasto não deixou ele responder. Porque ele poderia dizer para Kardec, eu acho que eles podem sim, que eles são tão poderosos, tem espíritos tão poderosos que poderiam. E se Erasto não entra, a resposta ficaria o quê? Nós ficaríamos com uma resposta equivocada. Mas aí o Erasto, opa, eu que vou responder. Ele diz que não. Porque há diferenças de meio ambiente, gravidade, elementos químicos, entendeu? Então, isso não é possível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Repare, e ele, Kardec, está se referindo à flor, seres vivos. Ele não falou de matéria inanimada. Ele não falou de mineral. Porque nós temos aqui meteoros, pedaços de meteoros caídos na Terra. Quando os homens foram à Lua, eles não trouxeram? Eles trouxeram pedras da Lua. Inclusive, nós tínhamos, né, do Museu Nacional, que vai ser inaugurado agora, hein, gente? Parece que vai ser inaugurado o Museu Nacional, vai ser inaugurado, acho que em maio. Aquele da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo. E lá tem um meteoro que ficou íntegro no incêndio. Ele é logo da entrada, ficou íntegro. Oi? Não entendi. Então, ele ficou íntegro. Bem decor. Nem decor. Bem decor, né? Bem decor, que é o nome do meteoro. Bem decor. Ele ficou da entrada do Museu Nacional. O incêndio não foi, não quebrou, não ficou destruído. É bem decor, o nome do meteoro. Não é um ser, não é um mineral. De onde vem esse meteoro? Ninguém sabe. A Terra tem um monte de meteoros que caíram há milhões de anos aqui, alguns monstruosos, né? Que deixaram, estão lá no deserto, nos Estados Unidos. Outro dia estava vendo um que deixou um buraco no deserto, que hoje é um lago. E tem meteoro caindo todo dia aí, de vez em quando. Cai meteoros. São minerais que vêm do espaço. A gente não tem ideia de onde vem. Como os homens, quando foram à Lua, trouxeram. Então, Kardec está falando sobre seres vivos, plantas, não mineral. Então, ele diz, isso não é possível, diz Erasto, em virtude da diferença dos meios ambientes. Nona pergunta. Poderias trazer-nos flores? Kardec está continuando a insistir de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo. Aí o espírito, que já escutou a resposta do Erasto na pergunta 8, diz assim, desde que seja da terra, posso. Percebeu? Ele aprendeu a lição. Ele captou a mensagem do Erasto. E vai dar resposta baseado na resposta do Erasto, da nona pergunta, da oitava pergunta. Muito interessante. Porque nós que ele está ali do lado de Erasto, quando Erasto respondeu a oitava pergunta, não, isso não é possível. Está falando de planta, ser vivo, em virtude da diferença dos meios ambientes. Aí ele, aí quando Kardec perguntou, e você pode trazer dos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Quer dizer, Kardec está na França, né? Trópicos, Brasil, área quente, né? Dos trópicos, ela se quer ver, voo para os trópicos, no verão, tinha essa coisa, né? América Central, né? Aí ele, desde que seja da terra, posso. Então ele está ali, prestou atenção do que Kardec falou para ele. Muito legal. Pergunta 10. Poderias, continua Kardec, fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. Então, Kardec está dizendo, você trouxe um monte de objeto para a gente viu os objetos,
Você pode fazer agora esses objetos que você trouxe desaparecer e levar eles de volta? Ele disse sim. Da mesma maneira que eu trouxe, eu posso levá-los. Pergunta 11. Sempre Kardec perguntando: a produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa, quer dizer, dá trabalho? Não te causa qualquer embaraço? Aí ele diz assim: olha o espírito, não nos é penoso em nada. Quando temos permissão para operá-los, quer dizer, para fazer o fenômeno, poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Aí o Erasto vai entrar. O Erasto vai dizer o seguinte: ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Aí Erasto vai dizer que, ó, ele, na verdade, espera um pouquinho, está passando uma ambulância aqui. Tocando aqui a sirene. Deus abençoe a eles. Então, o Erasto vai dizer o seguinte, ó, ele, o espírito, ele não quer admitir que o trabalho é penoso. Que ele falou assim, ó, não nos é penoso em nada quando nós temos. Se eu tenho permissão de fazer, eu faço e não é cansaço para mim. E não fico cansado. Aí o Erasto está dizendo assim, ó, ele não quer admitir que a operação do fenômeno de transporte é penosa. Tá? Ele não quer convir, ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora seja realmente. Então, quer dizer, é penosa sim. Ele é que não quer admitir que não é. Pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Repare o que o Espírito disse antes. Poderia nos ser grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Na realidade, muitas vezes, ele é obrigado a fazer. Mas ele não quer admitir que ele está sendo obrigado a fazer. Então, para não ficar mal, ele diz: não, tranquilo, eu faço tranquilamente. Não quer vaidade aí. E o Heráclito diz assim: que nada, é penoso sim, cansativo sim. Que ele não quer admitir e se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Ele não quer dizer que ele é mandado fazer. Então, olha aí o orgulho dele aí. Entendeu? 12. Quais são as dificuldades que encontras? Que ele falou antes, né? Que não é penosa, mas Kardec, mediante a resposta de Erasto, já viu que é penosa. Então, Kardec fez em cima da resposta do Erasto. Quais são as dificuldades que encontras? Nenhuma outra, além das mais disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. Erasto não falou nada. Ele só falou o seguinte, que para ele, voltou a afirmar que não tem dificuldade para ele, a não ser disposições fluídicas. Só isso que pode atrapalhar um pouco. Ele continua do mesmo jeito. Erasto ficou calado, esperando que ele já sabia que Kardec ia perguntar. Aí Kardec pergunta: não trazes o objeto? Será segurando com as mãos? Aí ele diz: não, envolvo em mim mesmo. Então ele diz que ele envolve nele. Aí o Erasto entra para dizer: não é bem assim, gente. Aí o Erasto vai explicar. A resposta do espírito, a resposta da questão 13 do espírito, não explica de modo claro a operação. Como é que ele traz o objeto? Ele não envolve, vamos até sublinhar isso, ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade. Porque ele falou: não, envolvo em mim mesmo. Por isso que ele falou.
envolvo em mim mesmo. Então, ele está dizendo, ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, ele não envolve nele mesmo, mas como o seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Vamos fazer uma revisão aqui? Bota o marcador nessa página para não perder essa página, que a gente vai voltar para cá. Marca essa página. Vamos agora na questão 74. Vamos voltar um pouquinho. Questão 74. Item 74. No 74, item 74. Procura a questão número 8. Está em Algarismos Romanos. Item 74, pergunta número 8. Quem quiser depois lá, onde a gente estiver, em cima daquela resposta 13ª, escreve isso. Item 70, Livro dos Médios, item 74, pergunta 8. 8 está no Algarismos Romanos. Outra pergunta de Kardec. Pode o espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Foi o que o Kardec perguntou aqui. Kardec perguntou: como trazes o objeto? Trazer um objeto não é movimentar um corpo sólido? É. O Kardec perguntou assim para ele: como é que você trouxe para mim? Vou pegar aqui só para a gente, né, deixar assim bem claro, porque não somos só nós que assistimos a aula. Como é que você trouxe para mim esse livro? Esse livro não é um corpo sólido? Se ele trouxe esse livro, ele deslocou esse corpo sólido de um lugar para o outro. Então, a pergunta do Kardec, onde nós estávamos, está em acordo com a pergunta 8 do item 74. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Pois Kardec falou: você trouxe os objetos. Aí olha a resposta. Combinando. Essa resposta não é de um espírito qualquer, é de São Luís, espírito muito evoluído. Então, São Luís diz assim: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Agora, ainda na 74, vamos dar uma olhada, vamos mais um pouquinho à frente, na pergunta 14, ainda toda 74. Aí passa o 8, 9, o 10, 11, 12, 13, 14. 14 é algarismo romano. É um X, um I e um V, né? X e V. Eu adoro algarismo romano, gente. Eu acho algarismo romano. Eu também, eu adoro ensinar algarismo romano para as crianças. Sempre gostei de algarismo romano. Algarismo romano e numerais ordinais. Sempre eu gostei. Não sei porquê, mas eu gostei. Lá na 14, ele diz assim: olha a pergunta de Kardec. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessário a união desses fluidos. Foi isso que o Erasto falou antes lá. Isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para a vida mesa, para que a mesa pudesse se locomover. Tá? Mas aí depois ele vai dizer, né? Isso é uma vida apenas momentânea, ela vai se movimentar só por um tempo. Tá? E esse movimento se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine. Logo que a quantidade de fluido deve ser bastante
para fazer ela se animar, para ela se movimentar. Agora eu vou voltar para onde eu estava estudando, que eu agora fiz aquela revisão, né? Eu vou voltar para onde eu estava estudando. Aí eu vou lá na resposta do Erasto. Que ele falou que o espírito falou, eu pego o objeto e envolvo em mim mesmo. É assim que eu trago. Aí o Erasto, não é bem assim como ele está dizendo, não. Ele diz, ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas com o seu fluido pessoal. Foi o que São Luís falou para a gente. No item 74, perguntas 8 e 14. Como o fluido dele, do espírito, é dilatável, ele combina uma parte desse fluido dele, que ele fala que é o fluido universal, com o fluido animalizado do médium, que está encarnado. E é nesta combinação do fluido, que nessa reunião que Kardec está, tem o médium de efeitos físicos. Tanto que o espírito pode trazer as flores, os doces, as joias, tem um médium para ali. Ele diz assim, e é nesta combinação que oculta, que esconde e transporta o objeto. Quer dizer, ele monta, envolve o objeto com essa combinação de fluido do espírito e do médium. Faz vamos dizer assim, um mingauzão, né, de fluido, envolve o objeto. Então, é essa combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Aí Erasto conclui dizendo: ele, pois, quer dizer, o espírito não exprime, quer dizer, não explica com justeza, com acerto, o fato, dizendo que envolve em si o objeto. Percebeu a importância da presença do Erasto desse diálogo? Perceberam? O Erasto vai, opa, peraí, que ele falou. Ele, no início, falou para Kardec: olha, Kardec, esse espírito não tem muita coisa para dizer para você, não. Mas já que você está insistindo, eu vou esclarecer aonde pintar dúvida. Aonde vocês tiverem dúvida aí, eu vou esclarecer. Olha só, né, o cuidado da espiritualidade. De início eu achava que Erasto entraria na revisão, entendeu? Depois. Mas naquela pergunta em que o espírito modifica, naquela pergunta, em que ele dá a resposta a partir do que o Erasto disse, aquela pergunta anterior, aí sim, ele está presente na hora. Ali, não é É, passar para porque depois, eu achei que era assim, porque na revisão, sei lá, alguma coisa assim. atenção, entre o momento que o espírito deu a resposta e a revisão, pode se passar algumas horas. E nessas horas, alguém pode ouvir aquilo como verdadeiro. Vai que quando Carlos São Luís faça a revisão, aquela pessoa que pegou aquilo como verdadeiro não esteja presente. Tá certo, Ficou com o conceito errado. Porque aí, se você não sim, me falar tudo, amanhã eu corrijo. Mas vai que no amanhã, quando eu for corrigir, uma pessoa que ouviu não esteja, já ficou já ficou com o conceito errado. Então, o negócio, é, ó, orar. na hora. O É. Erasto, o Erasto funciona como esclarecedor, no foco. Exatamente. Ao vivo e a cores. Não É. deixar amanhã. Tipo assim, eu Como polícia ali, polícia. vou essa hora. Não deixa para. Tipo assim, alguém pergunta uma coisa, eu entendi isso aqui, é verdade, não. Aí a outra diz, não, você não entendeu, não, mas depois eu te explico. Já deu problema, porque vai que mais alguém entendeu errado. Eu te explico depois, eu vou explicar para aquela pessoa. E o outro que entendeu errado, não. Então, explica na hora, ao vivo e a cores. Então, vamos esclarecer agora, para não pairar nenhuma dúvida. Então, a gente percebe, né, a preocupação dos amigos espirituais, trazendo para a gente, né,
o fato ali, na hora, tipo, é ao vivo, como o pessoal diz, o programa é ao vivo. Então, vamos corrigir o negócio agora. Muito interessante isso, gente. E olha, gente, que eu já li isso aqui inúmeras vezes. Mas agora a gente, né? Quem já não leu isso aqui e não parou, né? E a gente deixou passar essas coisas. Então a gente vê que os nossos instrutores atuais, no nosso curso aqui, estão antenados, estão antenados. Estão ali, ó, em cima da gente. É muito interessante aqui, é, Erasto chamando a atenção. O fenômeno não acontece como ele falou, não. Tá? Tanto que ele disse aqui, ó, repare o que o Erasto ele falou aqui. É, a resposta não explica de modo claro a operação. Então, a gente que vem estudando lembra que ele já tocou nesse assunto, lá na 74. Na verdade, foi ele, foi São Luís. Item 74, pergunta 8 e 14, São Luís explicou bem. E ele vem aqui e faz o quê? Ratifica o que São Luís falou. Então, aqui, em cima da 13, anota aí, Livro dos Médios, item 74, perguntas 8 e 14. Só para que quando a gente venha um dia estudar novamente isso aqui, a gente possa fazer aquele link. Eu vou muito fazer esses links. Então, aqui no final da questão 13, da pergunta 13, você bota livro L, eu boto L.M, livro dos médios, LM 74, que é pergunta 70, questão 74, na realidade, item 74, perguntas 8 e 14. Que a 8 e 14 explica bem essa 13 aqui. Vamos agora para 14. Eu estou na questão 99, tá, gente? Do livro dos médios. Pergunta 14. Trazes, Kardec vem de novo, trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável? De 50 quilos, por exemplo? Você trouxe um anel. Um anel tem 10 gramas. E se o objeto tiver 50 quilos? Você traz com a mesma facilidade? Olha o que o Espírito vai dizer. O peso nada é para nós. Trazemos flores, que agrada mais do que um volume pesado. Aí o Erasto vai entrar de novo. O Erasto vai dizer assim: é exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos. Por isso que a gravidade existente para vós, a gravidade aí da Terra, é anulada para os espíritos. Mas ele tem sempre uma conjunção adversativa, né? Mas ainda aqui no mundo espiritual, ele, o espírito, não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinadas é proporcional à dos objetos. Quer dizer, para trazer um anel, eu combino o fluido do espírito com o fluido do mestre, o suficiente para envolver um anel. Não precisa de tanto fluido assim, né? Afinal, um anelzinho, né? Agora, para trazer um caminhão ou um outro objeto de 50 quilos, a gente que é um pouquinho inteligente deduz o quê? Vai precisar o quê? De muito fluido, não é verdade? Não, será que o fluido para trazer um anel é o mesmo para trazer uma máquina de 50 quilos? É claro que não, né, gente? Então ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui, ó. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência. Quer dizer, a massa dos fluidos deve ser semelhante ao peso do objeto. Se eu quero trazer, né, um baú que pese 30 quilos, eu tenho que ter fluido para envolver um baú de 30 quilos.
Mas se eu quero trazer um sapato, então eu consigo massa fluídica o suficiente para cobrir só um sapato. Então, a massa de fluido deve ser semelhante ao peso do objeto, proporcional, né? A força deve estar em proporção com a resistência. É a mesma coisa. Se eu quero carregar 1 quilo de açúcar, basta eu segurar 1 quilo de açúcar. Eu carrego 1 quilo de açúcar. Mas vamos dizer que alguém deixe da minha casa 5 pacotes de 10 quilos de açúcar. Que é uma caixa. Um pacote tem mais ou menos 10 quilos, né? Alguém bota 5 pacotes, cada pacote com 10 quilos de açúcar. Eu vou conseguir levantar? Não. Eu vou precisar de quê? De ajuda. Eu vou chamar pessoas para, a gente tem que levantar de uma vez só. Aqui tem um pacote com 10, uma caixa com 10 pacotes de 10 quilos de açúcar. Traz 3 pessoas. 3 pessoas não conseguiram. Então eu tenho que trazer mais uma, né? Ah, 4. 4 pessoas conseguiram. Cada uma, se são 4 pacotes, 40 quilos, né? 10 pacotes, cada pacote 10 quilos, cada um levanta 10. 4 pessoas juntas, unidas, seguraram embaixo da caixa, opa, conseguimos levantar os 40 quilos de açúcar. Então, a quantidade de açúcar para ser levantada precisou de um número de pessoas proporcionais ao peso daquele objeto. 1 quilo só não precisa chamar 4 pessoas. É isso que ele está dizendo para a gente. Então, ele diz aqui, de onde se segue que se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, muitas vezes porque não encontra no médio esse mesmo os elementos necessários para o esforço mais considerável. Repare a resposta do espírito. O que o espírito falou aqui? Quando Kardec perguntou, trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Aí ele diz assim, o peso nada é para nós. Quer dizer, eu posso trazer um objeto muito pesado, que não tem problema nenhum. Porque agrada mais a vocês uma flor do que um objeto pesado. Gente, vamos parar para pensar. Para me impressionar, para te impressionar, o que te impressionaria mais? Ver aparecer na sua frente, de repente, de uma hora para outra, um caminhão combustível de gasolina ou uma margarida? O que te impressionaria muito mais? Aparecer de repente na tua frente. Um caminhão combustível, não é? Que uma margarida, você diz, foi o vento. Mas, de repente, aparecer na minha frente o caminhão, lógico que um objeto maior impressiona mais. Mas ele disse, não, o peso nada é para nós. Eu trouxe essa flor porque ela agrada mais do que o volume pesado. Aí olha o que o Erasto diz no final. Ele diz assim, o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, muitas vezes porque ele não encontrou no médio em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Ele não encontrou no médio ou nele mesmo os elementos, né, necessários para trazer um objeto maior. Não deu para trazer nada maior. Eu não consegui. Então leva uma florzinha mesmo. Mas ele, né? Está dizendo isso, ó. Se ele não trouxe um objeto maior, é porque o médio que ele escolheu não tem essa capacidade, ou ele mesmo não tem o fluido suficiente para trazer o objeto. Ele, para fazer isso, vai ter que pedir o quê? Ajuda de outros espíritos.
Ele não quer pedir ajuda de outros espíritos para somar o fluido dos outros espíritos ao dele. Ele traz uma florzinha e diz que eu trouxe a flor porque eu achei que vocês iam gostar mais da flor. Mas não é bem assim. O Erasto deixou claro aqui, ó. Ele não encontrou no médium em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Ele não conseguiu trazer um objeto maior. Isso é para impressionar, gente? Pelo amor de Deus. Vamos impressionar, né? Mas ele não teve essa capacidade. Então, ele deu essa coisa. Aí o Erasto veio e, opa, vamos explicar esse negócio aí. Vamos explicar esse negócio aí. Porque senão vai parecer que o espírito pode, a qualquer momento, trazer um objeto grande sozinho. Dependendo da capacidade, ele até possa. Mas, na maioria das vezes, ele precisa de quê? De ajuda do fluido de outros espíritos. Já estudamos isso. O espírito chama por outros espíritos, para somar o fluido dele ao fluido desses outros espíritos. Quando o objeto que ele quer trazer é muito grande, e ele sozinho não dá conta do serviço. Mas esse espírito não quis dizer isso. Entendeu? Não quis dizer isso. Aí o Erasto vem para explicar. Nós vamos parar aqui. Vamos colocar a data da semana que vem? Semana que vem tem aula, tá? Que a palestra vai ser 4 horas. Termina às 5, 5h20, começa o livro dos Espíritos, tá? A palestra que eu estou dizendo aqui para vocês, lembrando aqui, que semana que vem, a próxima sexta-feira, vai ser 18 de abril. Em homenagem à publicação do Livro dos Espíritos, às 4 horas da tarde, não vamos fazer o curso Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Vai haver uma palestra que tem por título Gratidão pelo Livro Espírita. Quem vai fazer essa palestra é a Vanessa Godoy, é uma palestrante lá de Salt Lake City, lá dos Estados Unidos. Ela que vai fazer essa palestra em homenagem ao Livro dos Espíritos. A palestra termina às 5, 5h20, a gente volta para estudar o Livro dos Médiuns, tá? Já mandei o cartazinho para vocês, do intervalo, que vocês estão. Botei lá, pedindo para vocês compartilharem. Eu mando o link na quinta-feira e vocês compartilham, tá, gente? Gratidão pelo Livro Espírita é o tema da palestra. Mas o Livro Espírita vai acontecer. O Livro do Espírito, dia 18, vou botar aqui. Pergunta 15. 18/4/25. Muito interessante esses esclarecimentos que o Horácio está trazendo para a gente. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Vamos lá, o que é que vocês estão E o entendendo? espírito não se manca, né? Por isso que eu achava que era uma coisa de uma revisão, mas quando ele ajustou uma resposta aqui anterior, aí que eu vi que é na lata mesmo. Gente, né? Não quer ficar mal. Não quer dizer. Mas olha que Erasto avisou, né? Deu um trabalho para Erasto, essa insistência do Kardec, né? Nossa, mas você vê o trabalho de Kardec com essas obras, né? Uma coisa extraordinária. Nossa, mãe. Erasto avisou, né, que até anteriormente ele disse, ó, ele não tem muita coisa para informar, não. Mas o Kardec disse assim, não, eu quero conversar com ele. Tudo bem, mas já que você quer, o Erasto, se não tivesse responsabilidade, podia dizer assim, bem, Kardec, eu avisei para você que ele não tem muita informação para dar. Então, já que você quer falar com ele, você faz e assume aí, eu vou embora. Não, o Erasto falou, eu avisei para ele que o espírito não tinha muito para dizer, mas já que ele insistiu, eu vou ficar aqui para acertar as arestas, para ninguém levar uma explicação equivocada para casa. Então, a gente vê aí a responsabilidade desses espíritos amigos, o comprometimento deles com Jesus, né? O espírito de verdade, um E a, compromisso. e a permissão
do espírito, a permissão desse espírito, que não tem grandes capacidades, né? Dele estar ali também, né? Apesar de não ter um conteúdo tão aprimorado quanto os espíritos, mas a chance que eles podiam descartar, ó, descarta esse aí. Esse espírito, mesmo ele ainda mantendo essa atitude, ele também está aprendendo com as Sim, pois é, pois E é. também está ajudando, também está Ô, ajudando. Rose, eu vejo assim, é necessário esse espírito sem muito conhecimento numa obra em que nós, espíritos encarnados, também não temos conhecimentos, é Também. necessário a dúvida dele, o que ele vem trazendo, para que nós É isso tenhamos mesmo. o esclarecimento correto. É, sabe? perfeito, perfeito. E outra coisa também, né? Esse tipo de fenômeno é feito exatamente por espíritos mais inferiores, né? Os Exato. superiores não fazem, então precisava realmente de um espírito que tivesse essa capacidade, né? Junto com o médium, né? Eu achei ele muito espertinho, né, pro meu gosto, né? Tu vê que ele estava ali também, né? Não querendo ficar para trás, né? Mas coitado, né? Não tinha chance. Às vezes você, Erasto, ó, às vezes- né? É nós, né? Nós na fita, né? e às vezes você vê muita gente que não sabe do assunto falar sobre o assunto, né? É, tem muito isso. Incrível, incrível, né? Então, a dúvida dele é a nossa dúvida. Porque, da mesma maneira que ele não sabe muita coisa, nós também não sabemos. Então, a gente vê que a gente está falando do fluido como produz transforma, aí a gente volta lá no que a gente já estudou, sempre revisando. Foi o que aquele nosso amigo falou, Guilherme Zeredo, né? Vamos sempre voltar a estudar a questão 225, do livro dos médiuns. A gente sempre vai lá, vamos sempre relembrar a 225, né? questão do 119A. Não tem pergunta 621, 625, que a gente fica revisando? Isso é estudar, até que a gente aprenda. Então, esse espírito está ali, ouvindo. Ouve a pergunta de Kardec, ou ele dá a resposta, ele vê Erasto fazendo a arrumação, e ele, com certeza, ao final, ele terá aprendido Ele muita coisa. também está aprendendo, né? Também está aprendendo. Então, é muito legal a gente ver o compromisso da espiritualidade, com a informação correta, a informação bem adequada. E você repara que a forma do Erasto falar, né? Aí a Joana está dizendo aqui, a informação entrará por osmose. De tanta revisão, né, Joana? De tanta revisão. Então, né, a gente vê, é assim que a gente vai aprendendo. É indo de Com muito cuidado, perspicácia. estudando, porque a gente não pode dizer assim, eu li uma vez, estudei uma vez, acabou, não preciso estudar mais. Terrível engano, terrível engano. A gente tem que ir lá, vai e volta, vai e volta. Livro dos Espíritos termina, começa de novo, livro dos Médios termina, começa de novo, pega outras obras subsidiárias para complementar, para esclarecer. E a gente vê também que a forma que os espíritos falam não é complicado, né? Eles são bem claros, o texto bem claro, bem simples. E isso vai fazer, a gente vai entendendo como a coisa funciona. Eu acho, e vou continuar aqui as perguntas, né? Estão bastante interessantes. Então, semana que vem, a gente continua, depois da palestra, a gente continua o estudo do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai encerrando aqui. Quando for, a gente vai fazer a nossa reunião de radiação para os enfermos físicos, hoje, né? E agradecemos muito a Deus, a Jesus, pela essa oportunidade, né, que a gente teve nesse momento de estarmos aqui estudando e também percebendo uma coisa, que os espíritos são gente como a gente. Pois é, isso me deixou assim, poxa vida. Foi igual. É incrível, né? Incrível. Estamos todos no mesmo barco. É. Exatamente, Gente, exatamente. tem que a gente ficar, oh meu Deus, estamos todos na caminhada. Incrível. E a gente ficar atento, porque às vezes
uma inspiração nossa vem de um espírito, sabe? Pois é, pois é. Olha, Não foi tão. interessante. Gente, vamos encerrando aqui. Eu vou pedir, Deina, nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor. E nesse momento, elevando nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por esse momento de estudo, da Casa Amiga de Francisco de Assis, agradecida ao Pai pela grande oportunidade, que esse momento sublime, Senhor, se faça luz junto a tantos irmãos necessitados, que a sua paz, a sua luz e o seu amor preencha o coração de cada um desses irmãos. Muito agradecida por tudo. Que a sua luz se faça, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Vamos encerrando aqui a nossa semana de estudos, né? Semana que vem teremos, segunda-feira, o nosso painel, Joana de Anos, sexta-feira, a nossa palestra. E eu desejo a todos um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz. Denise, vem Boa para noite. Amém. Ideína, adorei te ver. daqui a pouco.